E o bicho vibrando. Eu acho que desde quando eu comecei a gravar, eu nunca fiquei tão nervosa, só porque você tá na minha frente, sua filha da mãe. Eu já falei aqui, quando eu criei coragem, quando eu estava na Paralela, eu mandei mensagem para 3 pessoas. Liguei para 2 pessoas e mandei mensagem para 2 e liguei para uma. E você foi uma das pessoas que eu mandei mensagem. Graça me acompanha há 11 anos. Há 11 anos, Graça virou minha terapeuta, que até hoje, até explicar o que ela é, demora demais, então ela é minha terapeuta. E há 11 anos a gente vem crescendo juntas. A gente passou por muitas coisas nesses 11 anos. E hoje, ter você aqui, não só para falar sobre mim, mas para falar para todas as mulheres que acompanham a gente sobre evolução, sobre medo, sobre inspiração, intuição, isso me deixa tão feliz, mas ao mesmo tempo eu tô bem nervosa. Porque a gente não tem pauta, a gente não combinou nada, e agora a gente vai falar, e em um formato novo. Pela primeira vez eu pedi muito para que essas conversas fossem gravadas, e gravadas de uma forma longa, porque quando a gente edita tem os cortes. A gente vai tentar não cortar nada, porque eu quero justamente isso, eu quero uma conversa, eu quero um papo descontraído, e é o que você falou ali antes, quando a gente estava se arrumando. Vamos sentar, como é? E deixar falar, deixar a conversa rolar. Deixar fluir. Então vamos começar por aí, que é senta que lá vem conversa. Senta que lá vem conversa. Eu digo que senta que lá vem conversa pode ser o nome de um programa, o nome de um livro, né? O que você quiser. Mas o senta que lá vem conversa foi uma cliente minha que estava contando essa semana e eu disse para ela, oh, isso aqui é tema de um livro, viu? Você é publicitária, você vai escrever esse livro, vou lhe cobrar. E hoje em dia está muito na moda storytelling. E como disse Tanísia, é difícil dizer o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é individual, somos todos diferentes. Então não dá para você dizer, eu vou para psicóloga, minha psicóloga é Gestalt, a minha é TCC, a minha é Bio, a minha é isso e tal. Não dá, porque você não sabe o que você vai encontrar naquele ser e não sabe também aonde que você vai poder ajudar aquele ser. Então, cada alma única, cada ser humano único. Então, a gente tem metodologia, técnicas, ferramentas, nós estamos mesmo preparados para deixar acontecer. Então, você não está... estamos preparados, só Não você. estamos preparados. Eu não estava preparada. A gente se prepara. E eu fui preparada há pelo menos uns 10 anos. Mas, na verdade, eu acho que isso vai mais além. Eu acho que quando a gente... Eu não dá para a gente falar de tudo, né? Porque, como dizem meus alunos, senão vai gastar a aula toda, professora. Então, não dá para a gente falar do nosso caminho. Então, a gente vai dizer como a gente se conheceu, como a gente está aqui. Então, eu trabalho com autoconhecimento, que foi para mim uma grande mudança, uma grande virada na minha vida, trazer o autoconhecimento. E quando eu comecei a trabalhar com autoconhecimento, as pessoas, eu digo que os mestres foram meus clientes. Meus clientes são meus mestres, todos os dias eles estão me ensinando, eu estou aqui aprendendo e cada dia a gente vai, né, melhorando. E quando eu disse o meu sim para trabalhar com pessoas, porque eu escolhi trabalhar com máquinas, a minha formação é computação. E depois Papai do Céu me enrolou e disse, tá bom, você aprende a trabalhar com computador, depois eu coloco você para trabalhar com o maior computador que existe, que é o cérebro do ser humano. E aí eu aceitei, disse esse sim, também não sabia como fazer, mas as pessoas que eu convivia foram arrumando para mim o nosso caminho. Então, foi orgânico. Você foi mudando de forma orgânica. E eu adoro falar a palavra orgânico, primeiro, porque eu acho bonito. Segundo, porque eu acho que foi o que foi acontecendo comigo também. Que a gente não planejou isso para mim, não. Não, claro que não. Mas no seu desejo, no seu primeiro desenho que você me apresentou, é exatamente o que a gente está vendo aqui. E uma das técnicas que a gente usa, que é trazer a memória afetiva, aquela memória afetiva boa.
só um parêntese, eu não trabalho com dor. Então, qualquer autoconhecimento que tenha técnicas que dói, que mexe em feridas, que tem que encarar não sei o quê, não faz parte da minha caixinha de ferramentas. Eu gosto de coisas boas, coisas leves, coisas fáceis e que tragam muito resultado, porque minha formação é matemática, então tem que dar resultado, não Mas pode não foi ser. fácil não, viu, linda? Não venha não, não vem não. Eu fiquei uma semana com raiva de você. Pois não é. queria nem voltar na semana seguinte. Isso. Porque me passou um dever de casa super difícil, e esse eu acho que foi um dos piores. Já até falei aqui, que foi uma semana inteira eu tendo que abrir mão do controle e deixando o outro escolher o que queria. Então, na época não tinha Maria ainda, foi Ângelo, Benício e Ângelo. Os três, eu tinha que ouvir a opinião de todo mundo, eu sabia que aquilo ia dar errado, que era a minha vontade, era o meu controle, mas eu fiz certinho, eu sou obediente, tá? Então, eu fiz certinho e foi muito, pra mim foi sofrido, porque eu tive que abrir mão do controle. Você teve que entender o que era o controle. E aí, entendeu? Porque abrir mão, você... Não, ainda reclama quando o povo quer controlar ela, ainda reclama. Ela ainda tem uma parceria muito forte com o controle, porque ela sempre está atraindo controladores. E quando a gente está atraindo controladores, é porque bateu, doeu, é seu. Bateu, leva que é teu. Então, ela precisava entender que ela tinha essa necessidade, né, de controlar, de ajudar todo mundo. E, na verdade, o controle de Tanise era um controle muito engraçado, porque eu vivo, né, com as conversas das minhas clientes. Eu não chamo de paciente, eu não chamo de terapia, eu chamo de conversas, encontros. São clientes, porque a gente busca um resultado. E eu acho muito interessante as questões, e controle é algo que cada um traz de uma forma diferente. Tem uns que é controle mesmo, rigidez. Tem outro que é controle para ajudar. Tem controle outros engraçado. que é o controle tipo, eu não sei se existe, mas a gente pode até dizer, o controle irmandúce, né? Que você não quer que o povo se dê mal, então você tem que controlar para aquela pessoa se dar bem. Então, pronto, gostei. Meu controle é irmandúce, tá? Era um tipo de controle que ela disfarçava, era um controle de boazinha. Ela queria ser boazinha e aí precisava controlar e tal. E essa história, como nós estamos recordando hoje, uma história de 11 anos, onde a gente foi mudando muito, né? Mudava muito o foco. Aí uma vez até quem me apresentou a Tanísia disse assim, poxa, não é possível, Graça, todo mundo que eu lhe apresento muda demais. Olha para a Tanísia, e eu não mudo. Eu digo, e por que será? E você continua me apresentando pessoas, né? Então, assim, era muito notório quando Tanísia estava fazendo esse movimento, né, de crescer, de mudar, de abrir mão de alguns valores. E eu lembro muito que a gente só falava desses valores. A minha carta do tarô favorita. Pois é. Eu também sou taróloga, e quando a pessoa permite, a gente faz um jogo de tarô, que é um tarô de autoconhecimento. E Tanísia trouxe essa carta, né, muito claro dos valores. Então, a gente trabalhou muito sobre valores. E valores é algo que tem muito a ver com cultura organizacional, com mudanças, com crenças. Ele vai segurando. Então, quando você fala valores, uma coisinha tão simples, mas é algo muito profundo. Então, assim, quando a gente traz isso para o nosso mundo, para o corporativismo, para projetos que às vezes são sociais, né? E a gente acha também que só é bom quando é projeto social, quando é doação, que também não é verdade, mas enfim, quando a gente fala valores, é um mundo que abre e que a gente precisa realmente ter exercícios que nos incomodam muito, porque para que a gente possa não julgar o outro, a gente tem que respeitar os valores do outro. E para a gente melhorar uma comunicação, eu escolheria trabalhar valores, porque é como realmente é um dicionário diferente. Então, você tem um dicionário onde seus valores, né, são completamente diferentes dos meus. E eu vejo muito isso com adolescente, principalmente, porque quando a gente falava assim para o adolescente, mas esse é seu valor, ele...
O que é valor? Então a gente tem que explicar. Valor, deixa eu te dizer, isso que você faz, foi você que escolheu ou foi sua mãe que escolheu? Esse valor é do seu pai, da sua mãe. Quem fala isso na sua casa? Ah, minha avó. Então esse valor é o valor da sua avó. Agora você vai querer trazer esse valor para você. Lembra desse exercício, como é difícil? A pagininha que eu mando escrever, olha, escreve aqui o que é seu, o que não é. Escreve aqui o que é de Dona Tânia e entrega para Dona Tânia, se você não quer. Tadinha de Dona Tânia, graças a uma vez. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande e quando a gente conversou, eu percebia que era de minha mãe. E aí você disse, não, você vai ter que resolver com a sua mãe. Não adianta conversar só comigo, não adianta conversar, seja com quem for, você tem que resolver com a sua mãe. E aí eu fui no interior. Eu lembro que eu entrava no quarto, eu ia pra sala, eu ia pro quarto, eu ia pra sala, até que eu criei coragem, eu sentei no sofá, deitei no colo dela e aí comecei a perguntar algumas coisas a ela. Algumas coisas ela lembrava, outras não. E aí foi quando eu perguntei, eu falei assim, minha mãe, a senhora sentiu o quê quando eu saí de casa? Porque lembra que eu saí de casa com 15 anos e eu dizia, mas por que minha mãe me tirou de casa com 15 anos? Porque minha mãe dizia tanto que eu tinha que sair e foi muito sofrida a minha saída no início. E aí, para mim, foi assim a frase mais linda que eu ouvi, uma das, né, mais lindas que eu ouvi de minha mãe, e uma frase que me encorajou e me encoraja muito ainda hoje. Quando minha mãe disse, desde pequena eu sabia o que você queria. Desde pequena eu sabia que você não queria ficar aqui em Guaí. E eu e seu pai, a gente sofreu muito, mas a gente confiou em você e a gente deixou você ir. A gente fez de tudo para que você fosse. E hoje eu passo por isso. Aos valores aí. Hoje eu passo com isso com o Ângelo, porque Ângelo me fez essa pergunta. Há um mês atrás, Ângelo me perguntou, por que você quer tanto me tirar de dentro de casa? Eu não quero te tirar de dentro de casa. Eu sei do seu potencial, eu sei onde você quer, até onde você quer ir, e eu tô te dando oportunidade. E a primeira semana fora de casa foi... Aí eu lembro que eu ligava para minha mãe e minha mãe dizia, vai passar, vai passar. E meu pai ligou para Ângelo. E ele disse, meu filho, vai ser difícil, vai doer, mas eu e sua avó, a gente passou isso com sua mãe. E olha onde sua mãe está hoje. Então, olha onde você... Veja onde você quer chegar. E sua mãe e seu pai estão se esforçando para te ajudar a chegar lá. Sabe, quando Ângelo me disse, ele falou, mãe, meu avô foi tão fofo comigo. E aí eu lembrei, rebobinou tudo que eu ouvi naquela época lá em Guaí. E é justamente isso. Foi a confiança de me dar naquela época um talão de cheque. De minha mãe nunca ter vindo aqui para me matricular numa faculdade, saber onde estava, porque ela dizia, eu confiava em você. Eu sabia que você não ia fazer besteira, eu sabia que você não ia gastar o dinheiro à toa. Então eu sabia que você queria. Então isso para mim hoje, quando eu vejo o Ângelo alcançando as coisas novas dele, eu fico toda orgulhosa. E aí é quando eu volto e digo, olha, eu sei de onde eu vim, eu sei como foi minha criação, eu amo os valores que meus pais passaram para mim e eu tento muito passar esses valores para os meus filhos. E eu acho que você, Graça, essa história de valor, de crença, eu entender que as minhas crenças também dói. Ela fala que ela não trabalha com dor, mas dói, viu, gente? Quando você começa a trabalhar, dói. Mas é devagarinho. Mas dói. Você ouvir que aquilo ali é uma crença sua. E aí, como é que a gente vai desfazer a crença? Então, existia toda uma crença lá do interior, de como a gente nasce, com o que os pais, os avós esperam da gente. Então, eu entender que aquilo ali era uma coisa minha. Sim. Quer dizer, que não era minha, né? Foi passado para mim, sim, através das crenças. Mas você fez o exercício de separar. Tanto que hoje você fala dos valores, fala do quanto seu pai é fofo, que é um valor também, e da sua mãe, e do que você resgatou, porque você, lá na descoberta, na sua caixinha, do seu tesouro que a gente recebe, que são os nossos valores, você pode escolher o que você quer, o que você não quer. E hoje em dia, inclusive, eu digo isso para as minhas clientes, quando elas trazem a história do laudo médico, porque na família tem a tendência. Eu digo, isso não existe, gente, já desconstruiu um tempão isso, chega, não tem mais isso, já está publicado, é ciência, ninguém precisa herdar a doença de ninguém. Então, a gente pode escolher o que a gente quer, a gente pode escolher os valores, e você escolheu muito bem os valores. Agora, por que doeu? Por que doeu? Porque
vamos lá, né? Não vai doer agora, não. Não, agora agora já fiquei não. consciente. Espere em Deus. Porque Tanísia vinha de uma formação dos valores onde a confiança, né, o trabalho, o crescimento era algo muito forte, muito presente. E ela veio para um ecossistema onde tinha valores que eram muito diferentes do dela. Alguns muito bem iguais, mas tinham uns bem Bem diferentes. diferentes. Principalmente, eu lembro de um que, na época, quando a gente falava em trabalho, na minha cabeça, trabalho era acordar cedo, trabalhar muito e ganhar pouco. Então, é isso que a gente vai acostumando a ouvir isso. Tem que acordar cedo, quem acorda cedo, Deus ajuda. Então, tem que acordar cedo, tem que trabalhar Se esforçar muito, tem que ter muito esforço, muito trabalho, e no final ganha pouco. Porque o dinheiro que vem fácil não é um dinheiro bom, não é um dinheiro honesto. não é um dinheiro honesto. Então, eu tinha essa crença com o trabalho. E isso dificultou muito a minha relação. Foi tanto que, quando o Ângelo nasceu, eu larguei tudo. Exato. E hoje você pode falar desses valores com essa convicção que você fala, separando valores, crenças, que eu acho muito interessante. Fico aqui no maior orgulho. Fico aqui só orgulhosa. Por quê? Porque hoje, com a mídia, com o que a gente tem, né, de redes sociais, tá, o povo misturando tudo. Então, se você der uma googada, você vai achar lá crenças limitantes. Então, você não pode saber o que é limitante se você nem conhece o que é a sua crença, de onde veio. Então, você não pode achar que é limitante, né? E não pode saber nem também o que é crença e o que não é. Então, o povo mistura tudo, fica tudo naquele gato. E quando você fala, né, dos valores que eram diferentes, eram muito iguais, esse trabalho de saber o que é igual, o que é diferente, é isso que deixa a cabeça bugada, né? Porque você fica ali, os jovens ficam tudo bugado. Porque quem falava isso? Quem falava isso? Era sua avó? Sua avó? Então a gente tem essa separada. E aí é que a gente vai construindo esse ser, com essa propriedade dos nossos valores. Então a gente começa nessa estrada do autoconhecimento. Opa, eu me conheço. Eu sei que isso não vai dar certo para mim. Eu sei que eu não dou conta disso. Então, a gente só consegue definir os limites quando a gente se conhece e diz, meus valores não vão dar certo isso. Eu tinha umas piadas que eu fazia na sala de aula sobre isso, que eu não vou poder fazer aqui, porque na sala de aula a gente corrige depois, mas num vídeo que vai ficar não dá para fazer. Não, vão cortar, vão postar só a parte feia. Já cortei. E eu ensinei projetos muito tempo e eu gosto muito das histórias, porque o nosso cérebro ele funciona assim. Se você falar algo, né, um conceito, né, uma palavra, não é um conceito ainda para ele. Ele ainda fica esperando você ir, né, associando conteúdos e ideias. Então, por isso que o Storytelling faz muito sucesso, porque o cérebro funciona assim. Então, ele vai na história. E quando a gente está ensinando, a gente quer que aquele bendito daquele aluno aprenda, né? E lembre da gente. E professor só é bem lembrado se for muito bom, muito ruim. Então, a gente fica nessa corda bamba. Mas e aí, o autoconhecimento, a gente traz a parte do limite. Se você não sabe esse limite, o que é que acontece? Rigidez e controle. E quando você se conhece, você é capaz de soltar. Que é o que você está fazendo agora com o Ângelo. Por quê? Porque você conhece muito ele. É um ser que você acompanhou. Então, você conhece os valores dele. Outra coisa que a gente trabalhava muito, que me ajudou muito, Graça dizia assim, você não pode dar o mesmo castigo para os 2 filhos. São pessoas diferentes. Um com 6 e um com 3. São pessoas diferentes. Então, Tanísia, tenha paciência. Vamos estudar cognição. Aí lá vou eu ver a cognição. Gente, tinha horas que eu bugava com isso. E no início eu não acreditava em tudo que você falava. Mas enfim, aí Mas até como é que eu dizia também? Não é para acreditar. É para fazer e testar para ver se eu estou certo ou estou errado. Quando eu comecei a entender os meninos, realmente a cognição de cada um, como cada um me ouvia melhor, como cada um reagia melhor, foi funcionando. E aí vieram as cobranças deles.
Mas por que você faz isso comigo e com outro você não faz? O castigo dele é mais leve. Aí já começou a comparação dos castigos. Só que eles, no final, eles começaram a entender isso tudo e os dois passaram a ser até pacientes não, né? Clientes de graça durante um período. Então, cada um, durante um certo período, um por conta da matemática, o outro na época que eu fui internada, você ficou com o Ângelo. Aí depois você foi B com a matemática e você virou uma professora que auxiliava e aí me dava um feedback dizendo, olha, ele tá sentindo alguma coisa. Gente, ela trabalha com pêndulo. Ângelo, você acaba de rir com esse pêndulo até hoje. Porque a gente faz online, desde a pandemia, a gente tá fazendo online, e aí vem o pêndulozinho, aí Ângelo fica olhando, ela tá rodando a mão. Ela rodou a mão, ela está lhe induzindo. O pêndulo é outra técnica que as pessoas não usam, né? Mas agora também já usa tudo porque você tem a globalização. Eu uso o pêndulo, gente. Eu comprei um pêndulo achando que eu ia fazer o pêndulo em casa. Então eu também botava o pêndulo e eu dizia, Ângelo, segure, você tá vendo que eu não tô girando? Então eu tentei. E quando eu comecei a fazer isso tudo, Ângelo dizia assim, mas você só acredita em graça. Daqui um dia você vai ligar pra graça pra saber o que você vai fazer, se pode ou não fazer. Mas não era isso. O nosso trabalho foi justamente olhar para dentro. Sim. Tanísia se conhecer. Quem é Tanísia? E o principal, eu lembro que você me perguntava o que você quer. No início eu não sabia dizer o que eu queria. Eu tinha eu quero a paz do mundo. Eu quero que meus filhos cresçam saudáveis. Mas eu não sabia o que Tanísia de fato, o que eu queria fazer, onde eu queria chegar. E sempre quando vinham esses questionamentos, você falou do desenho, eu lembro que a primeira atividade que a gente fez, o desenho, eu lembro que eu me desenhei atrás de uma mesa, e aí você disse assim, e você vai para esse lugar como? Aí eu desenhei eu dentro de um carro, e eu de salto alto. Sim. Naquela época eu não trabalhava, naquela época eu ainda ficava só com os meninos em casa. E a gente começou a partir daí. Então, através daquele desenho, do que eu imaginava ser um trabalho ideal, aí eu fui descobrindo o que é que de verdade eu queria. Eu queria sair de casa, eu queria ter outros assuntos para conversar, porque durante 7 anos meus assuntos eram casa, filho e marido. Não me arrependo de forma nenhuma. Foi super importante aquele momento de ter criado os meninos, de ter ficado ali, porque isso também é autoconhecimento. E aí outra coisa que você sempre me dizia, todo conhecimento adquirido fez você chegar onde você está hoje. Então, hoje eu tenho um conhecimento de quem ficou dentro de casa, de quem abriu uma empresa, de quem a empresa faliu, de quem foi trabalhar, de quem voltou. Isso tudo contribuiu para eu estar aqui hoje. Fazer escolhas, como é difícil fazer escolhas, principalmente quando você acha que você tem muitas possibilidades. Às vezes a gente acha que a escolha é falta de possibilidades, né? Ai, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou fazer. E quem que falou que tem muitas possibilidades não é difícil? E toda escolha, ela não é simples. Em qualquer esfera, em qualquer nível, não é simples. Por que não é simples? Porque você tem que abrir mão do que você não escolheu. E aí é nessa parte, né, do desapegar que a escolha dificulta. E a Tanísia, eu sempre lembro desse desenho, eu digo, olha, seu desenho está se tornando realidade. Realidade, já saio de casa e salto alto. Tiro o sapato quando eu chego aqui. Mas tinha uma mala, né, na mão dessa... era uma criança, ela desenhou uma criança, e com uma mala muito maior, ou seja, a bagagem que ela queria carregar era do tamanho do que ela quer hoje. É por isso que é tão difícil fazer escolha ainda. Na hora que diz, sim, mas o que você quer? Não é porque você não sabe, é porque você tem muitas possibilidades. Ela tem muita vontade de fazer muito. E aí dá o pá. Sim, mas o que é que você quer? E tem uma outra característica de Tanísia que era muito incrível e que eu cobrava muito dela também, porque quando ela resolvia, ela me questionava. Sim, Graça, mas você acha que é esse mesmo o melhor? Sim. Por quê? E se eu ficar parada? Tinha medo de ter que parar. O medo. E agora eu vou ter que parar, literalmente. 1 minuto. O que passou? Ai, Jesus. Ó o celular. Graça faz isso.